São 7h31. A gente hoje tem convidada no estúdio aqui para entrevista, é a Natasha Choinski, que é analista de processos ambientais da SPVS. Olha que interessante o assunto. Nos últimos anos, a SPVS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação, que atua no Paraná há quase 40 anos em prol da conservação da Mata Atlântica e biodiversidade, viu crescer o número de parceiros privados, inclusive interessados em projetos ambientais, para quê? Para executar parte das condutas da agenda ESG, que a gente tem falado tanto, né? A sigla que traduz essa agenda voltada à governança socioambiental, algo cada vez mais valorizado no mercado, pelos consumidores e também no posicionamento das marcas, empresas e indústrias em todo o mundo. Bom dia, obrigada por aceitar nosso convite para vir aqui. Seja muito bem-vinda. Roberta, bom dia, obrigada a vocês pelo convite. É sempre muito importante e muito bom falar sobre esse assunto, né? Para as pessoas tomarem cada vez mais consciência sobre a importância da preservação da natureza. Isso aí. Antes da gente falar sobre parcerias privadas e sobre quais são as possibilidades de parceria, eu acho que a gente tem que começar explicando a metodologia com a qual a SPVS trabalha, né? Para essa questão da compensação de emissões de carbono, contrapartidas ambientais por parte da iniciativa privada e explicar também o que é a produção de natureza. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Como dizem. Na verdade, assim, as florestas, né, toda a questão da biodiversidade, eles têm uma capacidade imensa de suprir a vida humana. Então, todos os processos ecológicos que acontecem dentro de uma floresta, eles geram serviços ecossistêmicos, que são a base para a sobrevivência da nossa vida e também para a sobrevivência dos negócios. Então, água, ar, qualidade de solo, tudo isso a natureza produz. Então, a natureza é uma grande fábrica de serviços ecossistêmicos. E como uma grande fábrica, como qualquer fábrica, ela gera insumo, e os insumos são a base para a nossa sobrevivência. Então, o conceito de produção de natureza vem um pouco disso, sabe? As áreas naturais, as áreas protegidas, tendo biodiversidade completa, capaz de gerar esses processos ecológicos, elas são base para uma economia que a gente chama de economia restaurativa, que ela alia tanto qualidade de vida como qualidade de negócios. E esse ciclo, elas precisam ser mantidas, né? As áreas precisam ser conservadas para que a gente tenha esses serviços ecossistêmicos sendo prestados, que são a base da nossa sobrevivência. Um desses serviços é o estoque de carbono. Então, por exemplo, existe o processo de fotossíntese que a gente acaba aprendendo lá no ensino fundamental e muitas vezes pensa para que isso serve. Mas as árvores, né, todas as plantas clorofiladas, no seu crescimento, elas têm a capacidade de pegar o dióxido de carbono, que é um gás poluente, o CO2, né, que muita gente tá comumente agora, né, todo mundo saber o que é o dióxido de carbono. Elas absorvem no seu crescimento esse dióxido de carbono, estocam o elemento carbono e liberam o oxigênio. Então, pelo meio do processo de fotossíntese e no crescimento das plantas clorofiladas, principalmente as florestas e as algas, então os oceanos também são grandes sumidouros de carbono, que a gente chama, a gente consegue estocar carbono. Então, quanto mais antiga é uma floresta, mais estoque de carbono ela tem. E quando eu desmato, por exemplo, eu perco todo esse estoque, além de outros serviços ecossistêmicos, porque a biodiversidade está ali presente. Então, a SPVS desenvolveu aí um método de compensação de emissões que prevê manter florestas nativas, antigas, né, florestas em pé, que a gente chama, mantendo esse estoque de carbono. E aí a gente tem toda uma métrica de mensuração de emissões de empresas. A SPVS possui essa métrica, existem outros métodos também que você pode fazer um inventário de emissões da sua empresa, né, a sua pegada de carbono, e a SPVS tem uma metodologia em que a gente pega essa métrica, essa quantidade de emissão e transforma em quantidade de hectares para serem mantidos, onde eu tenho o estoque específico dessa emissão. E quando eu falo em estoque de carbono, em conservar, né, em compensar o carbono, além do carbono estocado, eu mantenho todo um ciclo de biodiversidade nessa floresta e todo um processo ecológico gerando vários outros serviços ecossistêmicos. Então, além da compensação de emissões, o método da SPVS garante
a prestação de outros serviços ecossistêmicos para toda a sociedade. Então, basicamente, assim, a floresta que é conservada é uma floresta que já existe. O que a SPVS faz é ir avançando no tamanho dessa floresta que entra desse programa de preservação, é isso? Isso As empresas mesmo. compram um pedaço dessa floresta para preservar, é isso Elas que elas não fazem? compram, elas auxiliam Elas a adotam. manutenção, elas adotam. Então, elas adotam, né? E ali, quanto mais ações de manejo de qualidade, um manejo conservacionista, diferente do manejo extrativista, né? É bom deixar isso bem claro. Por exemplo, ações de fiscalização, ações de proteção, monitoramento de fauna, pesquisa científica, enriquecimento, você criar diversidade naquela floresta. Então, essas ações, as empresas ajudam a financiar esse tipo de ação para eu manter a qualidade ambiental desse ambiente, garantindo o estoque de carbono e, de novo, a prestação de outros serviços ecossistêmicos, porque eu estou inserindo biodiversidade. E quanto mais biodiversa é uma floresta, mais esse ciclo, mais esses processos ecológicos ocorrem. Então, eu tenho mais qualidade ambiental, maior geração de serviços ecossistêmicos e maior qualidade de vida para toda a sociedade. Porque a gente está aqui no Paraná, mas a floresta amazônica influencia em todo o ciclo ambiental aqui do Paraná. Então, as florestas não são únicas, né? A gente tem que tratá-las numa questão de território. E aí também, incluso nesse método da SPVS, vem o quê? De gestão territorial que a gente trabalha, de manter remanescentes, né? Quanto maior os remanescentes e quanto mais contínuos esses remanescentes, mais ciclo genético de biodiversidade eu tenho, e aí eu vou aumentando a minha qualidade ambiental nesses lugares. Para que a gente compreenda, é um campo complexo, e as pessoas falam bastante, leem a respeito, mas entendem pouco sobre como é feita a tal da compensação das emissões de carbono. Quais são as metodologias disponíveis ou a maneira disponível de fazer isso hoje no mercado? O que é o mercado do carbono? Qual que é a diferença entre essa metodologia que vocês têm na questão da comparação, por exemplo, em fazer reflorestamento? O que funciona mais, funciona menos? Mas assim, passando por tudo que é feito hoje com esse intuito de fazer compensação. Então, o carbono está muito no auge, né? Todo mundo fala de carbono, mas realmente é um tema muito complexo. Por quê? Existem metodologias certificadas que geram créditos de carbono, né? E esse crédito de carbono ele é regulado por dois mercados. O mercado que se chama o mercado regulado e que está muito ligado ao mecanismo de desenvolvimento limpo, e aí entra toda a questão de reflorestamento, e o mercado voluntário, que está muito ligado à metodologia de redução de degradação e desmatamento, que é o REDD. E é aqui que eu encaixo as florestas nativas. E eu não tenho ainda uma regulamentação específica, um mercado específico para trabalhar a floresta em pé. Então, existem diferenciações, porque, por exemplo, dentro do MDL, do mercado regulado, eu consigo gerar crédito com um reflorestamento de pinos. E o pinos, por exemplo, aqui para a nossa região, é uma espécie exótica invasora. Então, que prejudica a floresta nativa. Que prejudica a floresta nativa. Então, a grande pegada da metodologia da SPVS é isso, trazer a importância de você tratar o carbono no âmbito dos serviços ecossistêmicos totais. Porque só o carbono também não adianta para mim. Uma floresta de pinos é uma floresta vazia, né? É só o pinus, é uma espécie exótica invasora que prejudica a qualidade ambiental, na verdade, de várias regiões. E a floresta nativa, vezes você não. vê, as pessoas que não entendem, veem e acham aquilo muito legal, porque Sim. você vê aquela quantidade de árvores enfileiradas, muitas vezes na estrada a gente observa e dá para ver claramente que aquilo é reflorestamento, que só tem pinos e estão um do ladinho do outro bem certinho, né? É isso mesmo, mas infelizmente hoje ainda a lógica do grande capital, né, do capital econômico, que hoje ele dá muito mais valor a esse tipo de mercado de carbono do que o mercado de carbono de floresta nativa. A gente ainda está começando, engatinhando, né, com metodologias para que a gente consiga demonstrar, por exemplo, assim, porque dentro de uma metodologia de carbono você tem que demonstrar vários índices para que você possa certificar a sua metodologia. Então, para cada região que você trabalha, você tem que fazer um cálculo de taxa de desmatamento para demonstrar a adicionalidade do seu projeto, né, e trabalhar aí o quanto você
a SPVS trabalha quanto você perde de estoque de carbono sem o ambiente nativo. Então, todas essas métricas, elas são inclusas e justificadas dentro da minha metodologia, né? Que eu posso aplicar a esses mercados. Só que ainda é muito difícil o mercado certificar pela lógica também, né? Por exemplo, trabalhar na Amazônia, que ainda existe uma imensidão de floresta e que está sendo degradada e desmatada agora, é diferente de se trabalhar na Mata Atlântica, uma floresta que já foi dizimada. Temos 7% de Mata Atlântica. Então, a minha taxa de desmatamento hoje na Mata Atlântica, por exemplo, ela é muito mais baixa do que na Amazônia. Porque não tem mais o que desmatar, né? Porque não tem mais o que desmatar. E aí, a gente tem que, na verdade, interferir nos mercados para conseguir, por exemplo, certificar a nossa metodologia. A metodologia da SPVS é uma metodologia de compensação voluntária, que a gente chama. Ela não gera crédito de carbono, ela vem muito mais num sentido de a gente inserir nas empresas, né, alinhar toda a conservação da biodiversidade a conceitos do ESG. Quais são as áreas que são preservadas hoje dentro dessa ação da SPVS? Onde ficam, como são? Então, a SPVS trabalhou muitos anos na Floresta Araucária, aqui no Planalto do Paraná, em uma parceria, na época, com o Instituto HSBC Solidariedade, ainda, né, quando existia. Nesse projeto de Programa de Desmatamento Evitado, a gente conservou quase 3.000 hectares de floresta araucária, que é uma floresta, é um ecossistema associado à Mata Atlântica e também está muito, está quase em extinção, né? E hoje, especificamente, a SPVS trabalha em suas reservas naturais. A SPVS tem 3 reservas naturais situadas no litoral norte do Paraná, Antonina e Guaraqueçaba, e as ações de compensação são realizadas lá, tanto na reserva das águas, como na reserva do Papagaio de Cara Roxa e na reserva Guaricica. Então, toda essa metodologia é aplicada lá. A gente tem a métrica, todo um trabalho de levantamento de estoque de carbono nessas áreas. Então, tem uma rede de parcelas de monitoramento nessas áreas, em que a gente consegue, por exemplo, inferir que 1 hectare da floresta atlântica, ela estoca 153 toneladas de carbono, por exemplo. E a partir dessa métrica, a gente faz todo o cálculo relacionando a emissão da empresa para definir uma quantidade de hectares que a gente precisa adotar nessas áreas. Tendo essas áreas de conservação no litoral norte, com certeza vocês têm uma presença grande ali nessa região. As pessoas muitas vezes associam, e isso não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro, o desenvolvimento com remoção de mata nativa para construção de asfalto, né? Estrada, indústria, acesso, empresa. Como é que você enxerga, Natasha, a questão do desenvolvimento associado à preservação e como essas comunidades são beneficiadas tendo esse tipo de ação ali? A SPVS se instalou no litoral norte do Paraná, um dos litorais que tem os mais baixos IDH aqui do estado do Paraná, no ano 2000, justamente com um projeto semelhante a esse de combate ao aquecimento global. Nessa época, a gente fez todo um trabalho de restauração ecológica desses ambientes. Então, a gente adquiriu antigas pastagens de búfalo, que é uma atividade econômica muito comum ali na região, juntamente com todos os funcionários dessas áreas. Fizemos todo o processo de restauração e conseguimos instalar ali um primeiro passo para criar um novo modelo de desenvolvimento. Porque os funcionários, por exemplo, dessas áreas, muitos relatam que eles eram tratados como praticamente escravos dentro das fazendas. A SPVS chegou lá com um projeto, capacitou essas pessoas, contratou essas pessoas para trabalharem nessas reservas, para estabelecerem essas reservas, né? E mudou a realidade daquele local, demonstrando que é possível, sim, você conciliar conservação da natureza com desenvolvimento econômico. Hoje, trazendo já para o atual, a SPVS trabalha lidera uma iniciativa ainda chamada Grande Reserva Mata Atlântica, onde a gente mapeou o último remanescente contínuo de Mata Atlântica que a gente tem, que se estende do litoral sul de São Paulo, passa pelo estado do Paraná, chegando ao litoral norte de Santa Catarina, e por meio da ferramenta de produção de natureza, né, trazendo todo esse conceito de produção de natureza, a gente visa estabelecer um novo modelo de desenvolvimento nesse local que seja conciliatório com a conservação da natureza. Então, assim,
Às vezes a gente fala, né, o grande capital, o capital econômico, ele deixa de lado a base social e ambiental. E quando você trabalha o capital de base, que é o capital natural, porque sem a natureza a gente não vive, a gente não tem qualidade de vida, e isso é comprovado pelas crises que a gente tem. A crise hídrica é uma comprovação disso, as mudanças climáticas são comprovação disso. Então, se a gente não trabalha na perspectiva do capital natural ser a base e alimentar sistema econômico e social, a gente não consegue ter um desenvolvimento coerente. A gente trabalha crescimento econômico na lógica do grande capital e não desenvolvimento. Então, assim, a gente percebe que é muito importante começar a trazer essa lógica para as pessoas, e esses projetos de conservação, hoje na SPVS, todos eles têm essa pegada, todos eles conciliam isso, trazer um novo modelo de desenvolvimento, uma nova perspectiva de vida para as pessoas. E dos anos 2000, quando a SPVS chegou no Litoral Norte, o que a gente percebeu foi muita resistência das pessoas por não entender isso. E o trabalho contínuo da SPVS na região, a importância da SPVS estar lá há mais de 20 anos, a gente conseguiu hoje chegar num momento em que as pessoas realmente entendem que a conservação do Litoral Norte é a base para o desenvolvimento, para o melhor desenvolvimento daquela região. Até porque é uma região com potencial turístico muito forte, muito grande, porque é um verdadeiro paraíso preservado ali, né? Sim, com certeza. A região é linda, pouco explorada ainda. A Grande Reserva está trazendo muito a questão do ecoturismo, de você explorar, né, num sentido benéfico as regiões de acordo com a sua vocação. Sem destruir, né? Sem destruir, de acordo com a sua vocação. A vocação da região do Litoral Norte do Paraná é a conservação. Aquela região é bela por natureza. E, às vezes, as próprias pessoas que moram ali, elas não enxergam isso, porque elas estão numa cadeia de necessidades básicas não supridas e elas não conseguem enxergar além do que elas precisam para sobreviver. Então, isso é muito importante a gente trabalhar sempre, a gente visa sempre trabalhar isso dentro dos projetos da SPVS, principalmente, né, dentro da iniciativa Grande Reserva Mata Atlântica, que é o que a gente lidera. Como é que é possível expandir essa reserva, né? Existe um limite de território ainda preservado e que pode ser conservado. Como é que é, do ponto de vista burocrático e prático mesmo, que a SPVS toma conta e pode ir expandindo esse projeto dentro da reserva? A expansão em área, eu vou te falar, Roberta, que é difícil, porque é difícil você adquirir e principalmente é difícil você manter áreas, né? É muito caro hoje você manter florestas dentro dessa nova lógica de desenvolvimento. Então, o que a SPVS faz para expandir os seus projetos é trabalhar realmente a sensibilização de pessoas, de proprietários rurais das regiões onde a gente atua, e principalmente a articulação política, para que sejam criadas políticas públicas que beneficiem proprietários rurais que ainda possuem, né, em suas áreas remanescentes naturais, para que eles enxerguem aquilo como rentável, como benéfico e tenham renda também, porque as pessoas precisam de renda para sobreviver, né? É um trabalho de convencimento. É um trabalho de convencimento e sensibilização e principalmente de articulação mesmo, né? Articulação para que a gente consiga interferir em políticas públicas e que as políticas públicas sejam favoráveis à conservação da natureza e não enxerguem as florestas como um empecilho para o desenvolvimento, porque já é mais do que comprovado que a gente consegue, sim, conciliar as duas coisas. Conciliar um crescimento econômico baseado na produção de natureza. Então... São 7h50. A gente vai fazer uma pausa, mas voltamos para mais um pouquinho de conversa aqui com a Natasha Choinski, da SPVS, está hoje falando sobre esse projeto da SPVS com atuação na região do Paraná, na grande reserva de Mata Atlântica, e de como é feita, né, a questão da compensação das emissões de carbono através da conservação de florestas, como ela diz, as florestas que estão de pé. Isso. Vamos para o intervalo, a gente já volta. São
São 7h52. Hoje aqui no estúdio está a analista de processos ambientais da SPVS, Natasha Chouinski, que está explicando uma porção de coisas aqui para a gente sobre conservação das florestas e a compensação das emissões de carbono através das florestas que já existem e que não podem ser derrubadas, né? Uma questão que seria interessante tentar explicar aqui para o ouvinte é a questão da urgência de expandir essas ações hoje, considerando que o resultado de uma ação que é feita hoje, se é para fazer estoque de carbono numa floresta que vai crescer, obviamente o resultado não vai se dar daqui a uma semana. Existe um prazo para isso. E a gente tem uma urgência máxima em reduzir emissões de carbono. Tem acordos internacionais fechados, o Brasil, está todo mundo de olho no Brasil, não no bom sentido, no mau sentido, né? Por conta do atraso que a gente está com relação a isso. Como é esse tempo e qual é essa urgência? Então, vamos lá. A diferença do tempo da natureza e o tempo de vida humana é gritante, né? Enquanto as florestas já existem, a gente chega, as florestas já existem. Então, eu tenho florestas de mais de 500 anos já estabelecidas. E quanto mais antiga as florestas, como eu expliquei, teoricamente mais biodiversidade elas têm instaladas nelas. E a partir do momento que eu faço um processo, fazendo um paralelo com a compensação de emissões, por exemplo, via restauração ecológica, o tempo de eu restabelecer uma floresta começa a ficar madura com 15 anos. Começa a ficar madura. Porque existem estágios sucessionais que a gente chama. E o último estágio, que é o clímax, o estágio primário, né, onde a gente tem a floresta madura, ele leva mais de 150 anos. Então, é um tempo muito diferente. A gente não tem 150 anos. A gente não tem esse tempo. E aí vem a importância e a urgência de você conservar o que já existe e trabalhar a restauração ecológica em um paralelo. Porque, por exemplo, a restauração ecológica é muito diferente do plantio de árvores. A restauração ecológica envolve a análise, né, desde a análise de solo, das condições daquele ambiente, do plantio das mudas específicas naquele ambiente e o monitoramento. O monitoramento para você garantir que uma muda que você plantou hoje esteja realmente em condições de você deixá-la sozinha na natureza é de no mínimo de 5 a 8 anos. Então, assim, são tempos diferentes. Para uma floresta começar a se estabelecer, ela está lá no 5º ano, para ela começar a ser considerada uma floresta já madura, que ela consegue sobreviver sozinha, já é lá no 15º. Para eu ter uma floresta reconstituída, eu estou lá no ano 40, 50. Então, o tempo da restauração ecológica é muito difícil você restabelecer um ambiente. É muito difícil você trazer para o ambiente a diversidade de espécies. Porque quando eu planto uma árvore, eu não estou falando só da árvore. Eu não tenho que monitorar só essa árvore. Eu tenho que monitorar, por exemplo, as espécies da fauna que estão voltando naquele ambiente florestal, o solo, para eu ver toda a biodiversidade que eu tenho dentro do meu solo, que também é importante para que a floresta se constitua. Então, são vários elementos, sabe, Roberta, que eu tenho que Dá a impressão, monitorar. então, que, resumidamente, é assim. Claro que é importante investir nesse tipo de ação, é urgente, importante, necessário, tudo junto, Sim. mas também não adianta só conservar e plantar novas árvores sem reduzir emissões, porque não vai fechar essa conta. Não fecha Então, essa conta. empresas que continuam emitindo da mesma maneira, não tomam nenhum tipo de iniciativa para reduzir emissões nas suas atividades, também não adianta plantar um monte de pinos. É isso, né? Não adianta. E não adianta nem plantar pinos, né? Porque, de novo, pinos é uma espécie Mas ainda que exótica adotem uma área de conservação, mas se continuarem emitindo, a conta não fecha, porque a gente não tem 150 anos para fechar, né? A conta né? não fecha. Então, assim, a gente trata aí, né, numa questão de prioridades. Quais são as prioridades? Manter o que eu já tenho de floresta, mantendo o meu estoque de carbono, trabalhar com restauração ecológica de qualidade paralelamente a isso, para que eu estoque mais carbono e reduza mais as emissões que hoje a gente tem na atmosfera e, principalmente, esse trabalho realmente de gestão ambiental das empresas, para que elas, dentro dos seus muros, né, verifiquem ações realmente para mitigar as suas emissões. E isso é possível de fazer. É muito... Hoje, existem muitas tecnologias, as empresas elas estão sendo cobradas por todos os consumidores
para que cada vez mais elas impactem menos ao meio ambiente e tenham produtos de maior qualidade, sustentáveis, vamos dizer, né? A SPVS tem uma atuação de 40 anos, então viu diferentes momentos dessa relação do consumidor e do próprio empresariado, da indústria, do agronegócio com a questão da sustentabilidade. E me parece que a pressão, não interna, mas principalmente internacional sobre o tema, está fazendo uma mudança de comportamento que pode ser favorável para esse tipo de ação. Como é que você percebe, Natasha, pela SPVS, essa mudança de comportamento e parece que esse entendimento que começa a aflorar da urgência de fazer diferente a partir de agora? Para a gente foi muito notório a procura da SPVS por empresas para fazer ações de conservação ambiental efetivas. Então, anos atrás, a SPVS tinha que ir muito mais atrás de empresas e sensibilizar e demonstrar. Hoje, as empresas elas já vêm atrás da SPVS com pessoas sensibilizadas dentro. Então, dentro das empresas é importante ter pessoas sensibilizadas também, né? Então, hoje a busca pela SPVS é muito maior do que antigamente e vem de toda essa percepção realmente do consumidor final. A maioria das vezes é uma percepção do consumidor final. Mas que fica de olho nas marcas agora. Quem é que está fazendo direito? Isso, quem está fazendo direito, e isso estimula todo o setor, né? E quando uma empresa se posiciona dentro do seu setor como uma empresa que quer ser uma empresa mais limpa, né? Uma empresa mais sustentável, alinhada aos conceitos do ESG, ela se torna protagonista e líder no seu negócio. Então, é importante também que as empresas compreendam isso, que quando elas fazem uma ação, elas já são exemplo para outra. E isso também estimula setores a trabalharem em projetos de conservação da biodiversidade. Muito bem, agradeço muito pela sua participação, Natasha. Para a gente fechar, só deixar aí, quem nos ouviu e tem vontade de conhecer o projeto, apoiar o projeto, ou tem uma empresa e quer fazer uma ação em parceria com a SPVS, como é que faz? Pode entrar no site da SPVS, temos redes sociais também. A gente é 24 horas ativo nas redes sociais, é só deixar um recado para a gente, que a gente entra em contato com todos que tiverem aí dúvidas sobre a metodologia e interesse de trabalhar conosco. Muito obrigada, bom dia. Obrigada e até a próxima. Foi um prazer. Até.